Bom dia, pessoal. Queria primeiramente agradecer a Cristiane Dias, a nossa querida Cris, pela oportunidade de participar desse projeto, que muito me alegra, né? Porque ele faz jus àquilo que a Eni já colocava no início da época em que a gente começa a configurar o Laboratório de Estudos Urbanos, como a necessidade de a gente encontrar espaços para uma relação refletida entre a sociedade e a universidade. E eu acho que esse projeto faz isso com muito esmero, com muito cuidado, com muita ética, né? E não sem desafios enormes. Então, aqui o que eu vou apresentar para vocês justamente é alguma tomada inicial para a gente pensar, né, juntos, o que significa particularmente aquilo que é essa mesa e depois a mesa da tarde, né, do grupo de pessoas que vem pensando a construção de um museu digital, tem pela frente, né, pensando isso discursivamente. E claro que aí eu vou salientar algo que é fundamental, porque não é qualquer museu, é um museu digital de leitura, né? E leitura não está aí aleatoriamente, mas justamente por uma questão teórica fundamental, né? Da necessidade de a gente construir espaços em que uma leitura e uma autoria se deem pelos sujeitos na história, né? Sobre esses percursos que esses sujeitos circulam, né? Ao mesmo tempo dando significado e se significando por esses espaços. Não é pouca coisa, e eu vou começar retomando um pouquinho a proposta que está no próprio projeto, escrito pela Cris e submetido ao CNPq. Eu acho que é uma porta de entrada para a gente salientar inicialmente aquilo que seriam os nossos principais desafios dentro dessa reflexão e dentro dessa proposição de realizar um artefato, né? Então vamos lá, eu vou passar agora para o PowerPoint, vou sair da tela e volto no final para me despedir de vocês, tá bom? Vamos lá. Começo reproduzindo então aquilo que a Cris destaca no projeto apresentado ao CNPq e que nos une aqui nessa jornada em torno dessa pesquisa. Em suas palavras, a Cris dirá que a relevância científica desse projeto está no fato de que ele propõe produzir uma reflexão a respeito da reorganização intelectual do trabalho de pesquisa no campo das ciências da linguagem, mais especificamente no da análise de discurso. Isso se dá em função das novas formas de linguagem, dos modos de produção do conhecimento em rede e de outras discursividades que surgem com o digital. Muitos pesquisadores e docentes hoje, na prática cotidiana do seu trabalho de ensino e formação de alunos, se deparam com as dificuldades em lidar com essa reorganização, sem, contudo, encontrar o respaldo teórico de um conhecimento produzido no campo da linguagem sobre o digital. No que se refere aos seus efeitos na elaboração dos objetos de aprendizagem, nas formas de análise de corpos, nas questões éticas de coleta de dados, nas formas de autoria, na construção de arquivos. Com as tecnologias de linguagem, que são também, conforme Orlandi, novas tecnologias de escrita, a linguagem passa por um processo de ressignificação no que se refere à construção de um saber sobre ela. E lidar com essa ressignificação, produzindo conhecimento, ao mesmo tempo em que se elabora artefatos de linguagem para uso da sociedade, é de grande relevância científica, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. E ainda nas palavras da Cris, uma das metas desse projeto é a de elaborar objetos digitais online que levem em conta, em sua constituição, o ponto de encontro entre a memória metálica e a memória discursiva, tendo como efeito leitor da leitura de arquivo as configurações significantes da materialidade do arquivo digital. Esse é o caso do Museu Digital de Leitura que a gente está enfrentando. O desafio é enorme, né? Estamos diante de pelo menos 3 demandas que apenas a título de exposição encontram-se separadas, porém são fruto de um mesmo e complexo gesto de construção teórico-analítica. Primeiro, desestabilizar os lugares já postos para os museus em nossa sociedade. Pensar o museu enquanto um objeto digital e que é necessariamente discursivo. E, consequência disso, construir condições de produção para instaurar um lugar de leitura e autoria
de coisas a não saber. Estou brincando muito seriamente aqui com o peixe, pessoal, porque são coisas imprevisíveis, moventes, não capsuláveis. Porém, as coisas a saber estão sempre insistindo em nossos gestos, assim como suas formas de presença estabilizadas e hierarquizadas. Não tenho nenhuma pretensão em buscar respostas, muito menos em fornecê-las. O que pensei para esse momento é passar muito brevemente por algumas compreensões importantes já formuladas em nosso campo por nossos colegas, para fomentar nossa reflexão na direção da possibilidade de abertura de percursos possíveis. Eu começo com o digital, quem diria? Mas muito rapidamente, pois não tenho fôlego para essa discussão, vocês sabem que não é o meu campo. Mas é nele que faremos nossa empreitada. Assim começo nele para seguir então em direção ao museu. Um dos desafios com que teremos que lidar é lidar com o efeito da universalização que o digital também instala a seu modo, tal qual a Cris vem formulando. Todos têm acesso, tudo é acessível e acessável. Essa provocação da Cris é de fundamental importância. Ela afirma que a universalização produz sentidos. Assim, no interior do acontecimento da tecnologia, nessas condições de produção atuais que reorganizam a sociedade em torno da comunicação. Nesse sentido, falar em universalização da comunicação e da informação significa o acesso. Essa formulação da universalização da comunicação, da informação e do acesso trabalha com um sentido oposto, evidente de que a comunicação e a informação universalizada será a mesma para todos. Podemos ficar apenas por aqui para compreender o quão opaco é o sentido de universalização quando levamos em conta sua materialidade discursiva. A questão da formulação da universalização como lema da sociedade da informação coloca o problema do todos conectados. O sujeito dessa universalização é todos, pois universalizar o acesso à comunicação e à informação significa universalizar o sujeito e os sentidos. O discurso da universalização trabalha com o consenso, que, segundo Orlandi, traz em si a noção de unidade do sentido. E lembro que, como nos diz Ana Fernandes, o território do consenso é também o território da exclusão. Assim, vamos lidar com o digital e com a universalização dos sentidos ao trabalhar com a proposição de um museu digital de leitura. Partindo da consideração de que o museu, não importa do que, onde e da forma que ele toma, é um espaço material, portanto simbólico, político, histórico, penso no modo como Eni, em um de seus vários textos, procura formular sobre a forma material, entendendo-a como acontecimento do significante, língua, em um sujeito afetado pela história. O museu, enquanto uma forma material, seria então um acontecimento significante e um sujeito afetado pela história, tal como Eni formulou. E com esse projeto, com o Museu Digital de Leitura, queremos afetar essa relação entre sujeito e história, não é isso? Permitindo que o museu se configure de outro modo, desestabilizando o já posto, o já sabido, permitindo à memória discursiva significar, irromper na memória metálica, no repetível sem história. Mas vejam, o nosso problema não é apenas, e eu estou colocando esse apenas entre aspas, não é apenas a memória metálica, como se fosse pouco. Nosso problema está em propor também, junto com um digital que funcione de outro modo, outras formas de leitura e autoria não pedagogizadas, não escolarizadas. Se esse desafio independe de estar ou não no digital, uma vez que essa forma escolarizada de leitura encontra-se também nos museus analógicos, eu quero acreditar que, mexendo nas redes de filiação desse saber pedagogizado, podemos afetar igualmente o digital. O que temos compreendido discursivamente enquanto museu? Muitos de nossos colegas já se debruçaram sobre esse objeto discursivo. Não consigo aqui retomar todas as discussões, mas esse é, sem dúvida alguma, nosso arquivo de trabalho primeiro enquanto grupo de pesquisa, ou seja, revisitar os trabalhos dos colegas analistas de discurso sobre o funcionamento do museu como objeto discursivo.
Retomo pontualmente a compreensão de Eni. Ela vai dizer que o museu é uma instituição e, como tenho afirmado em análise de discurso, somos individuados pelo Estado através de instituições e discursos. Desse modo, coloco-me na perspectiva de pensar o museu como parte do modo de individuação do sujeito capitalista em nossa formação social. Dessa relação resulta um sujeito em cuja individualidade conta a forma como o Estado o relaciona com sentidos sociais que se apresentam como parte de sua memória, do indivíduo, do Estado e da sociedade. Por outro lado, e não menos importante, podemos pensar o museu como parte do processo de produção de arquivos, ou seja, discursivamente, como discurso documental. Se somos individuados de diferentes modos e o museu, enquanto uma instituição, trabalha nesse processo, ele não o faz de qualquer modo, mas sim por meio de seu funcionamento enquanto memória institucional, conferindo aos museus legitimação. Essa legitimação se constitui num movimento contínuo pelo que passam os museus de serem legislados e regulados por políticas públicas, pelos discursos especializados e pela divulgação cultural e científica, no entremeio a uma discursividade tecnológica, midiática e estética artística. Enquanto memória institucional, os museus são espaços do não esquecimento, da organização dos sentidos. Como nos diz a Larissa, o arquivo é resultado de um trabalho de leitura, reunião e ordenamento de documentos de diversas ordens, públicas ou privadas. Práticas essas que funcionam sempre em relação ao silenciamento do que não foi escolhido, ao gesto de interpretação que dá contorno à organização dos elementos e à construção da narrativa. Também ao efeito de completude que se constitui nessa organização, haja vista que o arquivo cria a ilusão de que os elementos necessários para a reconstituição de uma memória estariam ali presentes e reunidos em sua força simbólica. Organizar o que é disperso, linearizando sob um efeito de verdade e de completude, é uma prática política e de poder sobre a memória, porque a montagem do arquivo sempre é uma decisão entre o que, como e por quais meios contar uma história sobre uma memória. E este não é um processo automático e técnico tão somente. É precisamente algo da ordem do político. Nessa mesma direção, quero trazer o Cé Simão quando afirma que a musealidade é um efeito do trabalho da memória discursiva e não uma qualidade intrínseca ou natural dos objetos que constituem o acervo. A musealidade é um efeito de sentidos e sua evidência resulta do trabalho da ideologia. Nessa mesma esteira, trago ainda nossa colega Maria Cleci, que com sua doutoranda afirma que o museu é o lugar do já vivido e do já significado, submetido a instituições responsáveis pelo gerenciamento e pela interpretação e significação do objeto histórico. Muito bem, ao propormos a construção de um objeto digital, que é por suposto teórico, discursivo, queremos furar essa memória institucional, abrindo condições de produção de uma relação de outra ordem, que não é a de entrar em uma rede de significação já administrada e acabada. Mas, no entanto, não podemos ter nenhuma ingenuidade aí, né? Sabemos que somos tomados a todo instante, enquanto sujeitos do conhecimento, pela memória institucional em confronto, em tensão com o que se coloca a ver no furo. Assim, precisamos não apenas pressupor a movência dos processos de leitura e autoria dos sujeitos que percorrerão esse objeto discursivo, como também deixar portas abertas, caminhos possíveis para o imprevisível se instaurar na tensão com o já posto, o já sabido, o já administrado, a que nós mesmos, enquanto aqueles que formulam esse objeto, estamos sujeitos o tempo todo. Nesse sentido, eu quero trazer o trabalho de parceria da nossa colega Verli com o Juan Manuel e a Luísa Natielli, em que eles, ao analisar o funcionamento de um museu, o propõem já em uma tomada discursiva. Eles dirão:
Em nosso entendimento, o museu deve ser tomado como um espaço significante dentro do qual tem lugar o acontecimento, sendo o encontro entre o sujeito e a obra, ou objeto, que produz o acontecimento em sua singularidade. E nessa direção, ele também nos fala que o museu, como prática de significação, envolvendo o sujeito em sua materialidade, corpo e sentido, é a prática do esquecimento, que se movimenta na significação pelo desejo. Em outras palavras, é no esquecimento com o desejo que se movimentam os sentidos do museu, e não no já dito, lembrado e arquivado, já significado. Assim, buscaremos construir espaço para o esquecimento, para a errância, e como nos dizem Amanda e Lucília, dar espaço para nossos objetos no Museu Digital de Leitura funcionarem como a língua, que acolhe nela o que se pode dizer das perdas, dos restos, dos inomináveis mais humanos. Ela recebe, abre-se em pernas de amar e caminhar, e sempre no trânsito das estações, porque ali há sempre um grito imprevisto, uma sirene, uma canção entoada por um delirante em uma língua de não compreender, de pura filigrana do incompreensível. E isso ocorre porque existe sujeito que a toma como sua e vai gastando-a no cotidiano, lascando pedaços de sua estrutura trilho, viajando pela fala, pela falta e pelo equívoco. Bom, pessoal, depois desse pequeno percurso que eu fiz com essa apresentação, fica bem claro que não faltam desafios para a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem a alegria de estar cercado por colegas que têm um afeto, né? Como a gente não cansa de dizer, que é um afeto teórico, estão espalhados por todo esse Brasilzão. Alguns estão aqui presentes e eu sinto muito de não poder abraçá-los e beijá-los, né? Com tanta saudade, vem de tão longe para poder estar todo mundo aqui junto. Outros também estão fazendo vídeos, estão por Skype, mas a gente está junto, né? E eu tenho certeza que esse projeto vai proporcionar encontros teóricos e afetivos e possibilitar a instalação, de fato, de um artefato que interfira da forma como a gente acredita eticamente na sociedade. Um beijo para todo mundo, obrigada. Tchau, tchau.